Amém. Vamos olhar para Êxodo. Êxodo 3, 14. Eu sou o que sou. Como pensar nos atributos de Deus? A teologia serve à doxologia? Deveria. Deus deseja ser adorado, mas não na ignorância. Ele quer ser conhecido, desfrutado e louvado por quem Ele é. É por isso que Ele não exige apenas a adoração de suas criaturas, mas primeiro se revela a nós para que possamos conhecê-lo e, portanto, nos alegrar nele. A teologia, nosso estudo sobre Deus, serve à doxologia, nossa adoração a Deus. Jonathan Edwards, conhecido tanto por sua ortodoxia reformada, quanto por sua expressão criativa dela, nos ajuda a abordar os atributos de Deus de uma maneira nova em serviço à nossa adoração. A partir de algumas verdades básicas: Deus é simples, Deus é incompreensível, Deus é feliz e Deus cria. Vemos mais do que Deus é e, pela sua graça, somos libertados para nos maravilhar ainda mais com Ele. Por exemplo, Deus é simples. Comece com essa afirmação: Deus é simples. Entender a simplicidade divina não é simples, é complicado. Pense assim: coisas criadas são compostas por partes. Podemos decompor essas coisas em coisas mais fundamentais do que são. Uma pessoa é composta de corpo e alma. Podemos distinguir o que você é, sua essência, do fato de que você é, sua existência. Podemos distinguir coisas que são essenciais para o que você é, como ser uma criatura racional, de coisas que são não essenciais ou acidentais, como ter cabelos vermelhos. Podemos fazer o mesmo tipo de composição com todos os tipos de atributos e qualidades. A simplicidade divina essencialmente diz: Deus não é assim. Ou seja, Ele não é composto por partes. Você não pode dividi-lo em coisas que sejam mais fundamentais do que Ele é. Não há nada por trás de Deus que faça Deus ser o que Deus é. Ele simplesmente é. Até mesmo seu nome da antiga aliança, revelado a Moisés na sarça ardente, testemunha isso. Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Uma maneira teológica popular de expressar a simplicidade divina, tanto no tempo de Jonathan Edwards quanto no nosso, é: tudo o que está em Deus é Deus. Em outras palavras, Deus não tem atributos da maneira que você e eu temos atributos. Ele não é composto de atributos, qualidades ou excelências. Tudo o que Deus tem, Deus é. Agora, isso é difícil para nós compreendermos. É por isso que os teólogos também dizem que Deus é incompreensível. Simplicidade e incompreensibilidade andam de mãos dadas. Porque Deus é simples e nós não somos, não podemos compreendê-lo. Ou seja, não podemos envolver nossas mentes ao redor dele. Nosso conhecimento dele é sempre criatural, finito, limitado e parcial. Claro, podemos conhecê-lo porque ele se revela a nós. E ele se revela a nós de maneiras apropriadas às nossas limitações de criaturas. Para simplificar, Deus fala a linguagem humana aos humanos. E os humanos sempre falam sobre Deus de acordo com nossa maneira de conceber. Podemos conhecer Deus verdadeiramente, embora não plenamente. Não apenas Deus é simples e incompreensível, Deus também é feliz. Na verdade, Ele é infinitamente, eternamente, inalteravelmente, independentemente glorioso e feliz. Ele está livre de toda necessidade, desejo e falta. Essa felicidade é uma felicidade infinita em si mesmo.
Desde toda a eternidade, Deus tem contemplado perfeitamente e se regozijado infinitamente em sua própria essência e perfeições. Ele se conheceu com clareza perfeita e se amou com deleite perfeito. Assim, Deus sempre contemplou uma imagem perfeita e completa de suas perfeições. Esta imagem é tão perfeita e completa que uma segunda pessoa se destaca na divindade. Em outras palavras, o conhecimento de Deus sobre si mesmo é tão rico que, ao pensar eternamente em si mesmo, uma segunda pessoa é eternamente gerada. Este é o Filho de Deus, a imagem do Deus invisível e o selo exato de sua natureza. Colossenses 1,15, Hebreus 1,3. A palavra eterna que está com Deus e é Deus. João 1,1. O Filho eterno que está sempre ao lado do Pai. João 1,18. Além disso, o amor eterno e mútuo entre o Pai e o Filho é tão rico e completo que esse amor se destaca como uma terceira pessoa na divindade. Em outras palavras, o amor de Deus por si mesmo é tão rico que, ao amar e se deleitar em si mesmo, uma terceira pessoa flui eternamente do Pai e do Filho. Este é o Espírito Santo, o sopro do Deus vivo. Salmo 33,6. A alegria suprema e o deleite de Deus em Deus. Lucas 10,21. O rio infinito de suas delícias eternas. Salmo 36,8. E cada uma dessas pessoas é verdadeira e plenamente Deus. A inteira essência divina verdadeiramente e distintamente subsiste em cada uma delas. E ainda há apenas uma única, simples essência divina. Isso também é incompreensível. Um Deus glorioso e feliz que subsiste eternamente em três pessoas distintas. Até agora, falamos do Deus simples, incompreensível e triuno, como Ele é em si mesmo. O Deus triuno vive em si mesmo, conhece a si mesmo e ama a si mesmo, e assim possui felicidade inalterável em si mesmo. Mas o Deus vivo e triuno não permaneceu sozinho. Em sua liberdade perfeita, Ele escolheu se comunicar fora de si mesmo, criando o mundo a partir do nada. Com a criação em vista, agora podemos falar de Deus em si mesmo e de sua existência triuna, como fizemos acima, bem como de Deus em sua relação às suas criaturas. Essa relação com suas criaturas gera uma miríade de atributos, perfeições e excelências de acordo com a nossa maneira humana de conceber. Assim, os atributos absolutos ou reais de Deus, como Edwards o chama, florescem nos atributos relativos de Deus. Dessa forma, agora podemos falar do poder de Deus, que é simplesmente a plenitude do ser divino em relação às coisas que Deus faz e pode fazer. A sabedoria de Deus é simplesmente o próprio conhecimento de Deus direcionado para encontrar meios apropriados para cumprir os propósitos de Deus. O amor de Deus por suas criaturas é simplesmente o amor de Deus por si mesmo, à medida que é trazido em relação às criaturas que o refletem e o imaginam. Esse florescimento de excelências relativas continua à medida que Deus cria, sustenta e governa o mundo. A fidelidade de Deus é o seu amor à medida que se refere às promessas que Ele faz. A justiça de Deus é o seu conhecimento e amor à medida que ordena e estrutura a realidade em proporção adequada, de acordo com o valor adequado de cada coisa criada. A misericórdia de Deus é o seu amor supremo por si mesmo, à medida que encontra pecadores fracos, dignos de compaixão e quebrantados. A ira de Deus é esse mesmo amor supremo e santo, à medida que se choca com rebeldes obstinados, de pescoço rígido e idólatras. Novamente, as excelências absolutas de Deus, seu ser, seu conhecimento e seu amor, são trazidas em relação a todos os aspectos do mundo, de suas criaturas e de sua história, gerando assim as excelências relativas de Deus, de acordo com nossa maneira de conceber. Muitas dessas excelências relativas identificam a perfeição de qualidades que conhecemos na criação. Assim como criaturas,
chegamos a conhecer o bem no mundo e depois seguimos esse bem criado de volta ao Deus, que é o supremo bem. Assim acontece com a sabedoria, majestade, misericórdia, graça, fidelidade, justiça, poder e outras excelências relativas, positivas. Vemos os ecos, criaturas dessas propriedades divinas ao nosso redor e os seguimos até sua fonte última, onde habitam em sua plenitude e iminência. Agora, por outro lado, alguns dos atributos relativos de Deus são atributos negativos. Se os atributos positivos pegam bens criados e os traçam de volta à sua origem divina infinita, os atributos negativos pegam limitações das criaturas e negam que Deus seja limitado dessa maneira. Considere os termos negativos que atribuímos a Deus: infinito, imutável, eterno e assim por diante. Cada um desses termos fala de Deus negando a ele alguma propriedade criatural. A infinitude divina nega que Deus seja limitado e finito como a criação é. A imutabilidade divina nega que Deus mude como a criação faz. A eternidade divina nega que Deus esteja vinculado pelo tempo. A ubiquidade divina ou onipresença nega que Deus seja limitado pelo espaço. Até mesmo os dois atributos com que iniciamos, simplicidade e incompreensibilidade, são atributos negativos. O primeiro negando que Deus seja composto de partes, e o segundo negando que o Deus infinito possa ser contido pela mente finita do homem. Os atributos de Deus não são apenas qualidades que ele possui por acaso. Eles são essenciais para ele. Eles são nossas descrições de seu ser, sua essência, sua própria natureza, sua divindade, porque ele simplesmente é quem ele é. Tudo em Deus é Deus. Deus é luz, luz pura, simples e branca. Deus sabe, Deus ama, mas especificamente Deus é Ele mesmo. Deus se conhece e Deus se ama. Ele é o Deus triuno, absolutamente cheio e feliz em si mesmo. Então, este Deus, o Deus vivo, livremente cria o mundo. E quando faz, a luz pura, simples e branca do seu ser, conhecimento e amor, brilha através do prisma de sua criação. A luz branca é refratada em todas as cores do arco-íris, à medida que Deus mesmo é trazido em relação a todos os aspectos do mundo que ele fez. Essa refração é o que nos permite conhecê-lo. O florescimento das excelências relativas de Deus na criação é para que os vasos de barro possam ter alguma ideia de como é o oleiro. Como Moisés, vemos a glória de Deus de costas. Tocamos, esforçamo-nos e trabalhamos para encontrar palavras para descrever nosso Senhor, que é Deus e não há outro. Então, maravilha das maravilhas, este Deus infinito, eterno, inalterável, simples, incompreensível e feliz, fez o inimaginável. O Deus que carece de toda limitação criatural escolhe livremente se revestir de tais limitações, unindo o seu ser infinito e eterno à natureza humana finita e temporal. Se as excelências do Deus simples, incompreensível e feliz já nos surpreendem, quanto mais quando este Deus assume carne e habita entre nós. E não apenas habita entre nós, mas ama entre nós, sofre entre nós, morre entre nós. As alturas dos atributos absolutos e relativos de Deus, e seus atributos positivos e negativos, nos conduzem às profundezas de seu amor, à medida que o Filho desce do céu por nós e para a nossa salvação. As gloriosas excelências de sua divindade são unidas às diversas excelências de sua humanidade, de modo que, em Cristo, a gama completa de perfeições, tanto humanas quanto divinas, estão unidas em uma pessoa, Jesus de Nazaré, que é digno de toda
adoração. E assim, nossa teologia, cuidadosa, rigorosa e detalhada, leva à doxologia, plena, transbordante e repleta de alegria. Quando eu era um cristão relativamente novo, alguém me disse que o principal problema do calvinismo é que ele coloca Deus em uma caixa lógica. Mas quanto mais fui exposto aos ensinamentos centrais da reforma, mais fiquei convencido de que no calvinismo a glória e majestade de Deus estão longe de serem contidas numa caixa. Pelo contrário, dentro da compreensão reformada, a majestade de Deus brilha mais intensamente, rompendo todas as fronteiras e superando todas as expectativas. Quando uma compreensão bíblica de Deus enraiza em nossos corações e mentes, inevitavelmente e em todos os lugares aponta para o mistério infinitamente majestoso de seu caráter infinito. E com isso, mostra a nossa pequenez. O teólogo holandês, Herman Bavinck, escreve: o mistério é o sangue vital da dogmática. Esta é uma metáfora perfeitamente apropriada. Qualquer pensamento sobre Deus, qualquer teologia que não tenha o sangue vital do mistério fluindo em suas veias será, por definição, morto. Longe de tentar conter Deus em uma caixa lógica, pensamentos verdadeiros e vivos sobre Deus sempre, felizmente e majestosamente, se deparam com sua insondável incompreensibilidade. É precisamente essa incompreensibilidade, o mistério glorioso e magnífico do caráter de Deus, que deve motivar o louvor e a adoração de todo cristão. Existem 3 verdades centrais ligadas ao mistério majestoso do caráter de Deus. O mistério é infundido com conhecimento. Uma visão bíblica do mistério é o oposto polar do misticismo. O misticismo se concentra na experiência. Ele diminui e desvaloriza o conhecimento. Em alguns momentos, o misticismo bateu à porta do cristianismo, mas nunca pôde encontrar seu lugar ali, porque o conhecimento é central para o cristianismo bíblico. A essência da vida eterna, Jesus diz, é que conheçamos o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem Ele enviou. João 17:3. Deus tem falado palavras ao longo da história. Nestes últimos dias, Ele falou por meio do seu Filho. Hebreus 1 e 2. Uma das razões pelas quais Deus fala é para que seu povo possa conhecer o que Ele diz sobre si mesmo e assim conhecê-lo. À medida que os cristãos afirmam e confessam as gloriosas verdades sobre Deus e seu caráter, a luz que brilha é o mistério incompreensível da majestade de Deus. Porque esse Deus é infinito em ser e perfeição. João 11:7-9, João 26:14. Um espírito puríssimo. João 4:24. Invisível. 1 Timóteo 1:17. Imutável. Tiago 1:17, Malaquias 3:6. Imenso. 1 Reis 8:27, Jeremias 23 e 24. Eterno. Salmo 92, 1 Timóteo 1:17. Incompreensível. Salmo 145:3. Todo-poderoso. Gênesis 17:1, Apocalipse 4:8. Muitíssimo sábio. Romanos 16:27. Muitíssimo santo, Isaías 6:3, Apocalipse 4:8. Muitíssimo livre, Salmo 115:3. Muitíssimo absoluto, Êxodo 3:14. E Ele trabalha todas essas coisas de acordo com o conselho da sua própria vontade imutável e justa. Efésios 1:11. Assim, o padrão bíblico é o seguinte:
Ao afirmar a majestade do mistério do caráter de Deus, confessamos que não podemos compreender o que devemos reconhecer. É interessante ver como a estrutura do livro de Romanos, por exemplo, pode nos ajudar com esse segundo ponto. Nos primeiros 11 capítulos, vemos a nossa verdadeira condição: nus, envergonhados e condenados diante de Deus. Paulo primeiro estabelece que todas as pessoas estão sob o pecado. Romanos 1, 18 a 3, 20. Nosso pecado está focado em nossa rebelião contra a clara revelação de Deus na criação. Romanos 1, 18 a 2, 16. A justiça de Deus, 1, 17, é encontrada no Senhor Jesus Cristo, 3, 21 a 26. É a única capaz de trazer a nossa própria justiça, capítulos 4 e 5, e romper as correntes do pecado, capítulo 6. Embora continuemos a lutar contra o pecado que permanece em nós, capítulo 7, não há condenação para os que estão em Cristo, 8, 1. Então Paulo nos leva às recessões invisíveis da eternidade, para que possamos ver como o plano perfeito de Deus teve origem em sua resolução eterna de salvar um povo eleito para si mesmo, capítulos 8 a 11. No início do capítulo 12, chegamos àquela palavra tão importante, portanto. Em outras palavras, dadas todas as coisas que discutimos nos capítulos 1 a 11, como então devemos viver? Mas primeiro, uma passagem de transição, uma transição intrigante da doutrina cristã para a vida cristã, um impulso irresistível de louvor doxológico. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 33 a 36. As verdades profundas e gloriosas que Paulo se esforçou para explicar o levam ao louvor e à adoração de nosso Deus incompreensível. A intenção de nossa doutrina é sempre provocar louvor a Deus. Uma compreensão bíblica da verdade de Deus sempre se estende à luz cegante da majestade e glória de Deus. Este ponto final, da mesma forma, segue a estrutura de Romanos. Depois da doxologia de Paulo no final do capítulo 11 e de seu portanto no início do capítulo 12, sinalizando a soma de tudo o que veio antes, o apóstolo nos diz para nos apresentarmos como sacrifícios vivos. 12, 1. Esse sacrifício está focado em nossa recusa em nos conformarmos com o mundo ao nosso redor e em nossa resolução de sermos transformados. Nossa transformação ocorre através da renovação de nossas mentes, 12:2, o que nos leva de volta ao pensamento correto. Assim o círculo interminável de nossa experiência cristã vai de preceitos ao louvor, à prática e volta a preceitos novamente. Tudo para a glória de Deus. No entanto, se negligenciarmos o louvor à gloriosa e majestosa incompreensibilidade de Deus, se passarmos muito rapidamente da doutrina para a prática, sem pausar para maravilhar e adorar, o círculo será quebrado e o sangue vital do mistério começará a drenar de nossa ortodoxia. Um cristianismo vibrante deve incluir o louvor à majestosa incompreensibilidade de Deus. Um mistério infundido com conhecimento, um conhecimento que tem como objetivo o louvor à glória de Deus, um louvor que inicia nossa prática de santidade. O mistério majestoso e incompreensível de Deus é, portanto, o centro que mantém nossas vidas cristãs juntas. Ele flui da verdade bíblica e leva à transformação bíblica. Assim, diz, por exemplo, Calvino em seu comentário sobre Romanos: sempre que começarmos a discutir os conselhos eternos de Deus, devemos sempre colocar freios em nossos pensamentos e línguas, para que, depois de termos falado com sobriedade
e dentro dos limites da palavra de Deus, nosso raciocínio possa finalmente terminar em admiração.